Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre crimes cibernéticos. A era digital, ela mudou nos últimos anos. Nós tínhamos alguns itens que eram vistos como segurança máxima, por exemplo, a biometria e até mesmo o reconhecimento facial. Só que com o surgimento da inteligência artificial, isso mudou. E agora o rosto e a voz das pessoas podem ser facilmente copiadas. Fica comigo que nós vamos aprender um pouquinho mais sobre os crimes cibernéticos do século XXI. Bom, eu acho que o público mais visado aqui nesses golpes são as pessoas da elite brasileira, as pessoas que possuem contas em bancos como Itaú Personalité, Bradesco Prime, etc., são alvos de engenharia social e até mesmo de golpes muito sofisticados que utilizam técnicas de persuasão e psicologia, como é o caso do gatilho de urgência e autoridade do Robert Cialdini. Tá? Então a gente vai entender como que esse processo aconteceu e vamos discutir um pouquinho mais sobre esses eventos. A principal forma de se aplicar esses golpes hoje em dia é por meio das ligações de deepfakes. Essas ligações podem ser somente de voz, onde eles clonam a voz de pessoas conhecidas, ou também de vídeo, onde o golpe já é um pouquinho mais complexo e avançado. Além de imitar a voz dessa pessoa, eles também conseguem imitar a aparência, o rosto dessa pessoa. Então é muito difícil diferenciar o que é realidade do que é apenas um golpe. As pessoas que eles utilizam geralmente são autoridades ou pessoas conhecidas. Por exemplo, o seu pai, o seu irmão, a sua mãe, enfim. Quando são familiares, o golpe mais utilizado é o de empréstimos. Então a pessoa diz que quebrou o carro ou está passando por alguma dificuldade financeira, pede um empréstimo, um Pix, algo nesse sentido, e é muito mais difícil as pessoas diferenciarem os seus familiares, né? Porque a voz da pessoa que você conhece é o rosto da pessoa que você conhece, então esse crime é um pouquinho mais complexo. E também tem o caso da autoridade. Então eles conseguem copiar, por exemplo, um gerente, o seu chefe, o presidente da sua empresa, quem que seja, e também é muito difícil das pessoas diferenciarem. Nesses casos, eles acabam utilizando um gatilho psicológico explorado por Robert Cialdini, que é um psicólogo muito famoso, que escreveu o livro As Armas da Persuasão. Né? Esse gatilho é o da urgência e o da autoridade. Nós, como seres humanos, nós temos ali uma necessidade psicológica até por provas sociais. Então, ninguém quer ser o primeiro, né? Então, quando a gente vê diversas pessoas acreditando na mesma coisa, é muito mais fácil a gente aceitar aquilo porque tem menos riscos, né? Um exemplo muito comum que as pessoas entendem é o caso de comerciais de televisão. É só você comparar um comercial de uma pasta de dente, por exemplo, quando tem uma IA desconhecida hoje em dia, ou a gente tem atores desconhecidos, e você compara esse mesmo comercial quando você utiliza um famoso, um ator, né, uma pessoa nesse sentido. Então você conhece o trabalho daquela pessoa, as outras pessoas acreditam naquela pessoa. Então, quando você utiliza autoridades para aplicar esses golpes, é muito mais provável que as pessoas acreditem, sejam convencidas, e aí elas podem ser enganadas e até mesmo cair em golpes. Outro exemplo muito comum e também contemporâneo são os vídeos de IA do William Bonner e do Drauzio Varela, que são pessoas muito conhecidas, então os criminosos, ou as pessoas apenas fazendo vídeos cômicos, né? Eles acabam utilizando dessa questão da autoridade dessas pessoas. E nós vemos que são caras um pouquinho mais velhos, né, de uma geração um pouquinho mais antiga, e acaba caindo em um público um pouquinho mais fácil de ser enganado, que são as pessoas mais idosas. Então, o pessoal mais novo geralmente consegue distinguir ali o que é real do que é inteligência artificial, e o pessoal mais velho tem essa dificuldade de entender se realmente o William Bonner falando ou se é um deepfake. Então, eles acabam utilizando esses gatilhos e também as ferramentas de inteligência artificial muito avançadas também facilitam todo esse trabalho. E agora, para nós não ficarmos somente na teoria, vamos falar de um caso prático, um caso real que realmente aconteceu
Em 2024, então somente há 2 anos atrás, uma multinacional situada em Hong Kong teve uma perda estimada em cerca de 25 milhões de dólares. E o que aconteceu, Guilherme? Veja bem, um funcionário ele foi chamado para participar de uma reunião online com então supostamente o CFO da empresa, o seu chefe e alguns colegas de trabalho. E nessa reunião, esses colegas, né, eles estavam ali pedindo para o funcionário fazer algumas transações financeiras, movimenta dinheiro daqui para lá, para essa conta, tudo mais. Então, o que parecia ser ali somente mais uma reunião comum de empresa, na verdade, era um golpe onde os criminosos eles estavam utilizando essas tecnologias de deepfake, de inteligência artificial, para se passar pelos colegas desse funcionário e acabaram enganando ele a fazer essas movimentações financeiras. Então, se a gente pensa que multinacionais estão expostas a esse tipo de golpe, eu fico pensando o que será das pessoas físicas. Até porque a gente teve também um caso mais recente ainda, que foi da Ferrari. Ele foi similar a esse da empresa de Hong Kong, onde o pessoal, os criminosos, na verdade, eles tentaram se passar ali pelo CEO da Ferrari e a convencer os funcionários a fazer uma aquisição que seria secreta. Só que esse golpe, ele não foi tão bem sucedido, né? Então, como estava dizendo, se multinacionais, a Ferrari, cara, a Ferrari, que é uma marca luxuosa histórica, está suposta a esses golpes, imagine empresas menores e pessoas físicas, né? Principalmente a elite, trazendo para o nosso país, a elite brasileira, porque são pessoas que têm uma quantia alta de dinheiro na conta, e elas costumam postar a sua vida e acontecimentos da sua vida nas redes sociais. É toda aquela questão de pertencimento de grupo, aprovação social, etc, etc. Então, elas acabam sendo um alvo por conta dessa quantia de dinheiro e também um alvo mais fácil para engenharia social. Então, os criminosos eles conseguem investigar a vida dessa pessoa, saber onde ela passou as férias, saber o que ela está fazendo, as festas que ela vai, o que ela curte, o modo de falar e de gírias. Então, você consegue pegar as fotos dessas pessoas, os vídeos dessas pessoas, informações dessas pessoas. Então, é praticamente uma possibilidade, uma oportunidade para os criminosos de fazerem uma cópia quase que perfeita dessas pessoas. E aí você consegue fazer golpes para clientes do Itaú Personalité, Bradesco Prime, enfim, que acabam sendo alvos mais fáceis, digamos assim, para esses criminosos, infelizmente. Bom, e falando de engenharia social, a gente não poderia deixar para trás o caso do hacker mais famoso do mundo, o Kevin Mitnick. Inclusive, ele escreveu um livro também bastante conhecido, que se chama A Arte de Enganar. E aqui ele fala um pouco mais sobre engenharia social utilizada pelos hackers. A gente acha que tudo é somente tecnologia e agora inteligência artificial, mas não. Segundo ele, o elo mais fraco, além de uma estrutura, principalmente de segurança, aqui nesse contexto, é o ser humano. Então, a partir do momento que a gente tem algumas tecnologias que recentemente eles eram considerados ali sinônimo de segurança, como é o caso da biometria, as senhas, o reconhecimento facial. Hoje tudo isso pode ser facilmente burlado pelo fator humano, o psicológico, utilizando esses gatilhos que a gente viu, de urgência, de autoridade e assim por diante. Porque não adianta nada você ter um celular totalmente protegido, com biometria, senhas e tudo mais, quando você pode facilmente fazer uma transação, um empréstimo, um Pix para um parente seu conhecido, ou no caso entrar em uma reunião achando que você está falando com o seu chefe, quando na verdade são criminosos, se aproveitando desse avanço da tecnologia, da inteligência artificial, para enganar as pessoas por meio da sua fragilidade emocional, por meio de gatilhos, né, mentais e assim por diante. É importante a gente dizer que a gente tem sim instituições hoje, mundo afora, buscando implementar regulamentações contra para impedir esses golpes de inteligência artificial, porque a tecnologia está avançando, os crimes estão avançando e a questão da segurança não está avançando tão rápido assim, né? A gente pode citar algumas das questões, algumas das técnicas, vamos dizer assim, que estão tentando ser aprovadas, que em caso
de gravação de vídeos de deepfake. Isso é feito através de aplicativos, de programas de inteligência artificial. Então, se todos os vídeos que fossem produzidos dessa forma tivessem ali uma marca d'água, mostrando que aquilo realmente não é uma pessoa real falando, já seria uma medida de segurança. A gente não sabe se seria depois possível remover ou não essas marcas, mas talvez ajudaria a diminuir, né, esses casos enganosos, né? Mas é importante a gente dizer que existem algumas ações de segurança que a gente pode tomar para prevenir que nós soframos esse tipo de golpe. Nós temos dois, que o primeiro é o teste de movimento. O teste de movimento, basicamente, quando você está numa chamada de vídeo, alguém está te pedindo alguma coisa e você estranha daquilo, peça para a pessoa passar a mão na frente do rosto, né? Porque se ela estiver utilizando um programa para imitar a imagem, o rosto de outra pessoa, alguns programas, eles ainda são imperfeitos. Então, quando a pessoa faz isso e ela estiver utilizando esse programa, acaba desmascarando, aparecendo o rosto real, vamos dizer assim. E o segundo é você combinar uma palavra de segurança com as pessoas próximas a você. Então, por exemplo, copo. A palavra vai ser copo. E ali, pessoalmente, você fala com essa pessoa. Se você realmente precisar de ajuda, de alguma coisa, você precisa falar a palavra de segurança que é copo. E vocês não escrevem isso em nenhum lugar, nem no celular, no bloco de nota, nada nesse sentido. Somente a palavra entre vocês dois. Porque se a palavra de segurança for citada, vocês vão saber que aquilo é real. Né? Algo muito parecido com filmes de espionagem, né? Onde as pessoas combinam ali palavras de segurança e a gente está tendo que adaptar isso no nosso dia a dia. O mundo evoluiu muito na questão tecnológica, tanto para o bem quanto para o mal. E nós temos pessoas, nós temos criminosos, na verdade, utilizando desses avanços tecnológicos de inteligência artificial para aperfeiçoar os seus crimes e deixando esses ataques praticamente perfeitos. E acaba que a medida de segurança, ela acaba não evoluindo tão rápido quanto os golpes. E as formas de nos protegermos disso acaba sendo algo mais simples e analógico. Nós falamos a questão do teste de movimento, a questão de você combinar pessoalmente uma palavra de segurança com as pessoas, são medidas de proteção analógicas contra ataques cibernéticos tecnológicos, né? E acaba sendo um pouquinho contraditório se a gente parar para refletir, utilizando, por exemplo, a questão bancária. Então, nós temos o Nubank, que foi um caso de um banco que atendeu algumas dores, né, da população, principalmente dos mais jovens, da geração Z, né, que é a concessão de crédito mais fácil, né, em pouco tempo, ou um atendimento que você não precisa ir fisicamente aí no banco, um atendimento por WhatsApp e assim por diante. Eu faço parte desse grupo de pessoas que não gosto muito de fisicamente resolver as coisas, de ir na lotérica, pagar as contas nesse sentido, mas acaba que, por exemplo, você ir no banco, falar com o seu gerente, é uma segurança que não tem como alguém estar enganando ali, vestindo uma máscara e fingindo que é o seu gerente. Não, realmente você sabe que você vai estar falando com uma pessoa do banco. Quer dizer, é quase 100% de certeza. Né? E agora, quando você está no atendimento mais digital, você fica naquela dúvida: será que é um golpe, daquela ligação, daquele atendimento? Enfim, a gente sabe que o banco nunca vai pedir as informações e senhas por telefone, mas pela internet nós vimos que o deepfake e inteligência artificial tem deixado mais difícil evitar esse tipo de golpe. Né? Então, se você aprendeu alguma coisa, seja da autoridade, do Robert Cialdini, da engenharia social, entender um pouco mais sobre esses golpes de deepfakes, eu peço que você compartilhe esse vídeo com as pessoas que podem aproveitar esse conteúdo. Deixa o like se você gostou desse vídeo. Se você concorda, se você discorda, fique à vontade, escreva aqui no seu comentário. Inscreva-se no canal se você gostou desse tipo de conteúdo. Nós produzimos vídeos aqui 2 vezes na semana, na segunda e às sextas-feiras. Postamos conteúdos às 18h30, tá? Então, muito obrigado pela sua companhia até aqui e até a próxima.